Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar sobre o sorteio da Copa Betano do Brasil de 2025, que aconteceu nessa última segunda-feira, dia 2 de junho, e também da crise política do Timão. Torcedor! Iremos começar pelo Timão, pelo momento conturbado que vive o extracampo. Claro que dentro de campo também tem vivido, mas principalmente esse extracampo muito confuso do Corinthians, não se sabe quem que é o presidente, tem nego sendo afastado, daí fala que não foi afastado, uma loucura total. E ontem, as torcidas organizadas do Corinthians, principalmente a Gaviões da Fiel, a principal delas, invadiu a sede social do clube, o Parque São Jorge, pedindo principalmente a reformulação do estatuto do clube e também o direito ao voto a todos os fiéis torcedores, tá certo? Eu acho que a minha opinião é uma opinião básica. Eu concordo que sim, o torcedor tem que protestar. Pelo momento que vive o Corinthians, o torcedor tem que mostrar que ele está a par da situação e que ele vai cobrar o que precisa ser cobrado. Concordo, não é só o associado do clube que tem direito ao voto, todos os torcedores que pagam aí o fiel torcedor, o plano de sócios do Corinthians, deveriam poder votar, acho isso justíssimo. Também concordo que o Estatuto do Corinthians precisa de atualizações. Então eu não discordo de nada que foi pedido pelos torcedores organizados do Corinthians ontem. Porém, eu discordo da forma como isso foi feito. Você invadir um local público, porque sim, tem pessoas ali, tem casais, famílias, idosos que são sócios, associados do clube. E estão ali usando do que eles pagam por mês e têm direito de utilizar o espaço. Eles são sócios do clube. Tá? Então eu acho a forma como as torcidas organizadas do Corinthians agiram ontem uma forma errônea. Porque, cara, tem pessoas ali que, claro, a maioria torce pro Corinthians, a maioria acompanha o Corinthians, mas tem pessoas ali que são apenas sócias do clube, que estão ali, voando, que estão ali só utilizando do espaço que eles podem utilizar porque eles pagam para poder utilizar. Tá? Então você vê um bando de marmanjo, com corrente, com coisas na mão. O que você imagina? Que se você fosse ser atacado? Então a forma como as torcidas organizadas do Corinthians agiram, para mim é uma forma totalmente errada. Protestar, pedir o que foi pedido, para mim justíssimo. Porém a forma que esse protesto foi feito, para mim, é muito, muito errado. Se invadir da forma que os torcedores fizeram ontem, é bizarro, gente. Imagina uma criança vendo uma cena dessa, tá lá brincando no parquinho, olha, tem um monte de marmanjo com corrente na mão. Gente, isso fica marcado na cabeça. Como eu disse, tem pessoas ali que, só são associados do clube, tá? Então são pessoas que não sabem do que está acontecendo dentro do clube de futebol Corinthians. E eles só querem saber do que é o clube ali, que eles utilizam espaço, piscina, quadras, academia, parquinho para criança e tudo mais. Então é uma sede social. Tá? Como eu disse, eu concordo com o que foi pedido, eu concordo que tem que protestar, tem que mostrar que está de olho. Mas tem formas passivas e mais tranquilas de fazer isso. Gaviões podia muito bem mobilizar todas as torcidas organizadas e falar assim, toda terça e quinta nós vamos à frente da sede social do clube, com faixas, sinalizadores, fazer um protesto, quando der marcar reunião com os conselheiros, para entender o que está acontecendo, para atualizar também vocês que estão querendo mais informações, eu acho totalmente válido. E é um papel que o torcedor organizado tem que fazer. Tem que fazer pelo bem do clube. Hoje, a instabilidade política que o Corinthians vive precisa ser olhada de perto. E eu acho que tem que ser. Mas a forma como foi feita, como eu disse anteriormente, para mim é muito, muito absurda. Se invadir, como fizeram ontem, absurdo, gente. É completamente absurdo, tá? Eu sei, muitas vezes o torcedor está fazendo isso por amor, toma atitude sem pensar e algo desse tipo, mas é algo preocupante. Imagina um associado que não tá nem aí para patota, um cara que só tá ali para aproveitar o clube que ele paga mensalmente para poder aproveitar, ele tá lá numa boa e um monte de marmanjo aparece entrando. Gente, isso é extremamente, assim, antiético, é perigoso demais. Você não se sente seguro dentro de um clube que você paga mensalmente, tem guarita e tudo mais. Então é muito, muito preocupante a situação do Corinthians. Eu sei que tem que cobrar, como eu disse, precisa cobrar e precisa mostrar que está a par da situação. Mas tem formas mais tranquilas de fazer essa cobrança. O Tuma, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, segundo a maior parte de quem está lá dentro, veio depois a público falar sobre e tal. Ele diz que está com um conselho
juntando pessoas para tentar mudar o estatuto. Ninguém sabe disso, nenhum corintiano tem essa informação, né? Então não tem como confirmar isso, se ele está fazendo mesmo. Se está fazendo, ninguém sabe de nada. Então eu acho que sim, a gente tem que cobrar, mas não dessa forma, como foi. Né? O Ale, inclusive, presidente da Gaviões, foi entrevistado e ele criticou todo mundo, falou que não está fazendo isso nem por A nem por B, que o Augusto é um mentiroso, que o Stabile já está fazendo coisa que ele prometeu que não iria fazer. Isso tem preocupado o torcedor, por isso que eles foram até lá pedir tudo isso que eles pediram. Tá? Então é o que eu disse. Para mim, eu concordo que o protesto tem que ser feito, eu concordo que o momento ele é muito assustador para esse torcedor, que ele está vendo o seu clube do coração ser afundado por pessoas que não estão nem aí para patota, mas tem forma melhor de fazer isso do que sair invadindo uma sede social do clube onde tem pessoas ali que não tem nada a ver com a história. Essa é a minha visão sobre a invasão do Parque São Jorge. Agora, vamos passar para os meus palpites e análises de cada confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil de 2025, sorteio que, como eu disse no início do vídeo, aconteceu na realidade no dia 2, né, ou seja, segunda-feira, junto com o da Libertadores, mas para não ficar um vídeo gigante falando de Copa do Brasil e Libertadores ontem, eu preferi postar hoje este vídeo da Copa do Brasil. Vou começar pelos confrontos que eu acho mais tranquilos e depois passar pelos confrontos que eu acho mais equilibrados, tá? Começando por CRB e Cruzeiro, né, Cruzeiro e CRB, para mim o Cruzeiro é muito favorito. Hoje o Cruzeiro tem um time muito redondinho, um time muito encaixado. Para mim, hoje é o melhor time do futebol brasileiro em campo, jogando, não em questão de elenco, mas jogando. Leonardo Jardim encontrou a forma de jogar, venceu os últimos 2 confrontos diretos, tanto contra o Flamengo, tanto contra o Palmeiras. Então são resultados muito bons e de um momento que o Cruzeiro vive muito, muito bom mesmo. O trabalho do Leonardo Jardim só tende a evoluir. O Cruzeiro tem bala na agulha com o seu presidente para sair contratando e montar um time ainda melhor no papel, tá? Então, para mim, o Cruzeiro tem um potencial de evolução ainda maior do que vem apresentando hoje. E do outro lado, pegou um CRB que fez bons jogos contra o Santos, para mim mereceu estar aqui, porém pegou um adversário muito difícil para avançar. Então eu imagino que o Cruzeiro deve estar nas quartas de finais, quer dizer, sem muitos problemas, sem muitos percalços. Vamos falar daí de Bahia e Retrô, né? Retrô de Pernambuco, vice-campeão pernambucano para o Sport. Deu azar, o Bahia, apesar de não estar igual ao Cruzeiro, vive um bom momento. Apesar de ter sido eliminado da Libertadores, ter perdido alguns jogos no Brasileiro, por exemplo, contra o Grêmio, que é um time muito mais fraco, o Bahia vem atuando bem. Tá? O trabalho do Rogério Ceni tem evoluído dia após dia. E aí também é outro caso de um time que tem investimento para poder melhorar ainda mais o seu elenco no papel e chegar mais forte pós-parada do Super Mundial, certo? Então aqui, infelizmente para o torcedor do Retrô, né, o sorteio não ajudou e o torcedor do Bahia só tem que agradecer, porque pegou um dos times mais acessíveis nas oitavas de finais e devem estar aí nas quartas de finais. O Grande Bahia. Vamos então para o outro confronto, tô olhando aqui no celular, tá bom? Se eu estiver olhando para baixo, tá confundindo vocês. Para CSA e Vasco. Cara, da mesma forma que eu acho que o Vasco tá feliz de pegar o CSA, o torcedor do CSA não tá reclamando tanto, né? Porque o CSA pegou de opções da Série A um time mais fraco. O Vasco é um time que tem um elenco muito reduzido. Claro, tem um trabalho do Diniz que está começando muito bem, algo que eu não imaginava, tá? Algo que, sinceramente, tem me surpreendido. O Vasco tem atuado bem. Inclusive, na última rodada, jogou melhor que o Bragantino e acabou perdendo, como eu disse na live de segunda-feira. Tá? Então, é um time que tem evoluído nas mãos do Diniz, mas é um time que não tem tanto potencial de evolução assim. Porque não tem condições financeiras de fazer tantas movimentações no mercado a ponto desse time evoluir muito. E dos clubes da Série A, é o elenco hoje que eu acho mais fraco que está nessa fase da competição. E o CSA, então, não deve estar tão triste, porque tinha opções piores. Tinha o Palmeiras, tinha o Flamengo, tinha o próprio Galo, tinha São Paulo, Inter, Botafogo, Cruzeiro. Tinha times muito mais difíceis do que o Vasco. E, obviamente, que o torcedor do Vasco também não está triste, porque também tinha como pegar essas opções mais difíceis e pegou o CSA, que é um time organizado, mas é um time de Série C, com investimentos muito menores, e que o Vasco é favorito a classificar, e, inclusive, eu acho que o Vasco vai estar classificado às quartas de finais. Passando para o último confronto de mais facilidade, São Paulo versus Atlético Paranaense. Eu sei, torcedor do São Paulo, hoje a equipe não desempenha nada, a equipe joga muito mal nas mãos do técnico Zubeldia, porém, essa parada do Super Mundial vai dar esse tempo hábil para o Zubeldia tentar colocar o São Paulo nos trilhos. E também, obviamente, a volta de jogadores importantes do DM,
principalmente Oscar, Lucas e Ferreirinha, tá? Então o São Paulo vai ganhar esses reforços aí vindo do DM, que vão, obviamente, ajudar muito. E do outro lado, tem uma equipe vivendo um momento péssimo. O Atlético caiu para a Série B, sendo o favorito para subir. Nesse momento é o 10º colocado da Série B, faz uma Série B terrível, já trocou de técnico, vive um momento muito conturbado, com críticas de torcida, o time não desempenha bem dentro de campo, é um time muito limitado. Então o São Paulo também é outro time que deu sorte, porque apesar de estar vivendo um momento ruim, pegou um time que está vivendo um momento ainda pior. Eu sei, como eu disse, que vai ter também essa parada de Super Mundial para o Atlético tentar se organizar, tá? Mas, né, eu imagino que o São Paulo deve chegar bem melhor que o Atlético pós parada do Super Mundial. Então eu coloco o tricolor paulista indo para as quartas de finais. Agora vamos passar para os confrontos mais equilibrados, né? Começando por Botafogo e Red Bull, eu coloco o Botafogo avançando de próxima fase pelo potencial de evolução que tem o elenco do Botafogo. Porque tem o John Textor que não tem medo de gastar. Inclusive o Botafogo já anunciou o reforço da joia lá, vinda do Vélez, que é muito comparado inclusive com o próprio Almada, que saiu do Botafogo no início desse ano. Tá? Então, o Botafogo tem bala na agulha para modificar todo o time. Eu sei que vai perder 3 peças importantes, sendo a principal delas o Igor Jesus, mas o Botafogo tem dinheiro, o Botafogo tem como movimentar e praticamente formar um time novo para o Renato Paiva. Já disse aqui, não gosto do trabalho do Renato Paiva, acho ele um técnico limitado para o que o Botafogo quer brigar, tá? Mas eu acho que chega melhor do que o Red Bull pós-parada do Mundial, mesmo jogando o Mundial. Eu não imagino que o Botafogo vai ficar muito tempo nos Estados Unidos, porque deu azar no sorteio e caiu no grupo da morte, com 2 times europeus. O único grupo com 2 times europeus é o do Botafogo. Então, creio eu que a passagem do Botafogo lá pelo futebol europeu não vai durar muito tempo, tá? Deve durar pouquíssimo tempo, inclusive, e a equipe deve ter tempo aí hábil para voltar melhor depois aí para o segundo momento da temporada após essa parada, né, e os jogos do Super Mundial, tá certo? E do Red Bull, eu acho que o momento atual, o Red Bull queria que esse jogo fosse agora, porque se fosse agora o Red Bull passaria com tranquilidade, porque joga muita bola, o Red Bull vem desempenhando muito, tá? Vem jogando muito, vem brigando nas partes de cima da tabela, deu trabalho contra o Palmeiras, vem fazendo bons jogos, vem ganhando jogos até quando jogou pior que o adversário, como foi contra o Vasco nesse último final de semana, porém não tem o mesmo potencial de mudança que o Botafogo tem. Tá? O Red Bull queria que esse jogo fosse agora, como eu disse, para pegar esse momento que está engrenado, que está correndo nos trilhos sem parada, para passar de fase e estar tá umas quartas de finais. Porém, essa parada do Super Mundial pode frear um pouco o trem do Red Bull Bragantino e eu imagino que o Botafogo chegará melhor que o Red Bull pós-parada e então eu coloco o Glorioso nas quartas de finais, tá certo? O próximo confronto é Fluminense versus Internacional, confronto que a gente acabou de ter no Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu de 2-0 do Fluminense dentro do Beira-Rio. É claro que o torcedor do Inter fica um pouco assustado quando pega o Fluminense de novo, mas são 2 times que vão ter a parada. O Inter sem jogar, o Fluminense jogando. Né? Hoje, se o confronto fosse hoje, com certeza eu botaria o Fluminense passando. O momento do Inter do Roger Machado é péssimo. Inclusive, eu acho que mesmo depois da parada, o Fluminense tende a se classificar, porque eu não vejo o trabalho do Roger evoluindo. Tá? Eu acho que o Roger chegou no seu teto e os jogadores já não estão conseguindo mais compreender ou algo desse tipo. E eu acho que o Inter será eliminado pelo Fluminense. Então, acho né, que mesmo pós-parada do Super Mundial, o Fluminense deve estar nas quartas de finais. Agora, passando para Galo e Flamengo, aqui, para mim, é uma disparidade enorme, né? Enorme. O Flamengo tem um potencial de evolução de elenco muito grande, tem aí muita grana para gastar, tem possíveis saídas, tem possíveis chegadas, como é o caso do Jorginho vindo do Arsenal. Então tem muita mudança para ser feita. E do outro lado tem um Atlético que hoje não evolui nas mãos do Cuca, não tem dinheiro para se reforçar no meio do ano, precisando de reforços, então vive um momento muito trágico o Atlético Mineiro e pegou o principal time do país, o principal elenco do país logo nas oitavas de finais. Então o sorteio não ajudou o Galo. Para mim o Flamengo é bem mesmo favorito para cima do Galo. E óbvio, o confronto mais esperado de todos esses, Palmeiras e Corinthians, derby paulista, reedição da grande final do Campeonato Paulista, onde o Corinthians saiu campeão. Porém, hoje, nesse exato momento, a diferença entre os dois clubes é gritante. Se você pegar a final do Paulista, era mais fácil você dizer que tinha chance do Corinthians ser campeão, como foi. Hoje é muito difícil de uma pessoa em sã consciência falar, olha,
eu acho que o Corinthians vai passar. É muito difícil, tá? Quem falar é puro clubismo, é puro amor ao Corinthians, porque os momentos hoje são completamente distintos. De um lado a gente tem um time sólido há anos, um time que está tranquilo com as suas dívidas, um time que tem potencial inclusive de novas contratações pós saída do Estevão, e do outro lado tem um clube que tem um caos financeiro, um caos político. A gente acabou de citar no começo do vídeo, uma evasão dentro da sede social do clube, da torcida organizada para reclamar das diretorias. Então, gente, é um momento de caos no Corinthians. Claro, essa parada do Mundial pode ajudar o dentro de campo. O dentro de campo tem que melhorar muito, e pode ser que o Corinthians chegue, mas é competitivo depois do Super Mundial, com possíveis reforços chegando, algo desse tipo, tá? Não deve ser muitos reforços, porque as condições financeiras são ruins, mas o Corinthians deve se movimentar, mais ou menos igual o Vasco, não tem condições financeiras de se movimentar, mas vai tentar movimentar para melhorar e potencializar essa equipe, tá? Então eu imagino que o Palmeiras vai se classificar, e é com tranquilidade, não será tão difícil. Porém, é clássico, é derby, é o maior clássico do país, na minha visão, então é difícil de você prever alguma coisa, ainda mais porque teremos essa parada, e o Corinthians pode mudar da água para o vinho nessa parada, como foi no ano passado. O Ramon simplesmente engrenou uma nove vitórias, o Corinthians pegou Libertadores, né? Então, tudo pode acontecer. Hoje é tudo muito incerto. Hoje é palpite completamente no achismo e no momento atual. Pode ser que depois da parada continue do mesmo jeito que está, mas pode ser que o Corinthians, pelo menos dentro de campo, mude da água para o vinho, algo que eu imagino que o Dorival tenha a capacidade de fazer, principalmente com a chegada de alguns reforços pontuais para algumas posições, tá certo? Mas eu acho, né, que o Palmeiras deve estar nas quartas de finais. Recapitulando meus palpites, Bahia eliminando o Retrô, Fluminense eliminando o Internacional, Botafogo eliminando o Red Bull Bragantino, Cruzeiro eliminando o CRB, São Paulo eliminando o Atlético Paranaense, Vasco eliminando o CSA, Flamengo eliminando o Galo e Palmeiras eliminando o Corinthians. Então esses são os meus palpites dos classificados para as quartas de finais da Copa Betano do Brasil de 2025, tá certo? E você, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários, segue também o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais e, obviamente, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também deixar o like nesse vídeo, porque fortalece demais, demais o meu trabalho. E também, claro, não esqueça de ativar as nossas notificações aí no sininho que tem aí embaixo, para você sempre recebê-las quando eu estiver ao vivo, de segunda e sexta-feira, e quando eu postar vídeos aqui de terça, quarta e quinta. É isso, até uma próxima. Valeu, fui e tchau!